É bem assim a trilha do justo. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Convidar você para a gente ler 4 textos. Primeiro texto nós vamos ler Isaías 26, verso 7. Segundo texto, Provérbios, capítulo 18. Terceiro texto, Provérbios, capítulo 11. Não se preocupe pelos endereços, vai ser projetado e você pode fazer anotação caso você queira. Primeiro texto, Isaías 26, verso 7, diz assim: A vereda do justo é plana. Tu que és reto, torna suave o caminho do justo. Palavra boa. Provérbios capítulo 4, verso 18. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Capítulo 11, versículo 23 de Provérbios. Existem 2 versões. Diz assim: O desejo dos justos resulta em bem. A esperança dos ímpios termina em ira. Provérbios capítulo 11, versículo 23, uma outra tradução diz assim: Pela bênção dos justos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. A trilha dos justos. Convidar você para prestar um pouco de atenção nesse momento sobre essa palavra que Deus quer aplicar no nosso coração nessa noite. E vamos pedir a bênção de Deus, a ajuda de Deus para esse tempo de ministração da palavra de Deus. Ore mais uma vez comigo. Tua santa e bendita palavra, lida agora, Senhor, aqui sobre os nossos corações e sobre as nossas mentes. E o nosso desejo é que o Senhor ilumine nosso entendimento, que o Senhor trabalhe no nosso coração, para que a gente, traga para perto os princípios de o que é viver na trilha do justo. Como é isso, Senhor? E como isso pode mudar a nossa perspectiva de vida. Nos ajuda, nos abençoe nessa noite com a Tua palavra, Tua santa palavra. Esse é o desejo do nosso coração e oramos em nome de Jesus. Amém. Trilha é definido como um caminho, como uma rota. A trilha, ela tem esse significado de trazer exploração. Toda pessoa que faz uma trilha, ela investe tempo em explorar, conhecer. Uma trilha comum, você vai conhecer a questão de geografia, a fauna, a flora. Você pode desfrutar de bons momentos. Isso significa dizer que a trilha, ela sempre é algo fácil, de maneira nenhuma. Todos nós conhecemos o Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, e alguns anos atrás eu tive a oportunidade de subir no Pão de Açúcar. E a maneira mais fácil para você subir é pelo bondinho, que pega você aqui embaixo e te leva lá em cima. Você vai pagar aí um pouquinho de dinheiro, mas está legal, a vista é bonita. A vista panorâmica da subida do bondinho até o Pão de Açúcar é muito bonito. Mas existe uma outra forma de você acessar o Pão de Açúcar, que é pela trilha que existe no meio da mata. E alguns anos atrás me convidaram para conhecer o Pão de Açúcar por essa trilha. A gente achou que era um negócio fácil de fazer, mas não. É uma trilha muito de subida, muita pedra, troncos de árvore no meio do caminho, água. Tinha lugares que você pisava assim, que você corria o risco de escorregar. Eu estava com uma turma de mais ou menos 10 pessoas. Algumas pessoas chegaram, assim, ficar muito fadigado, quase passando mal, porque é uma subida muito íngreme. Mas o que significa? Significa dizer que a trilha do justo, ele é um caminho. Não significa dizer que é um caminho fácil. Não significa dizer que você vai, ao explorar, ali a flora, a fauna, as experiências que você vai ter, vai ser tudo assim do jeito que você imaginou. No entanto, existem coisas muito boas na trilha do justo, que a gente precisa se apegar, ou melhor, a gente precisa se atentar. Toda trilha, ela é um ambiente pedagógico, quer dizer, toda trilha, ela nos ensina algo. E nessa noite nós vamos, assim, ser ensinados do que nós podemos encontrar na trilha do justo, no caminho do justo. E a primeira coisa que nós podemos encontrar na trilha do justo é que existem tempos em que Deus nos esconde. A trilha do justo, existem temporadas em que Deus vai esconder você. Existem épocas da sua vida que tudo que você fizer
todo esforço que você tiver não vai ser reconhecido, você não vai aparecer, seu esforço não vai ser recompensado. É época em que nós somos despercebidos, nós passamos por tudo e por todos, sem que ninguém perceba, sem que ninguém enxergue a gente. Apesar do seu esforço, apesar da sua energia, a energia que você coloca nessa trilha, nessa caminhada, nada disso é visto, nada disso é recompensado. Então, se existe uma instrução que você pode sair daqui com ela hoje, é essa, de que a trilha do justo tem tempos em que Deus nos esconde. Deus, Ele é muito bom em fazer isso. Deus sempre escondeu homens, mulheres, para revelá-los no tempo oportuno. Se você, por exemplo, olhar para Moisés, Moisés foi escondido por Deus, assim, à luz do dia. Deus pegou Moisés, colocou dentro da casa de Faraó, o homem que 80 anos depois estaria libertando o povo de Israel, destruindo praticamente todo o sistema econômico do Egito. Deus escondeu Moisés por 40 anos na casa do Faraó. Depois ele tem uma encrenca lá, ele foge. Depois Deus esconde ele 40 anos no deserto. Você sabe que é uma pessoa super capacitada, muito inteligente, ativado em muitas áreas, daqui a pouco ele se vê tirado desse posto e colocado para pastorear ovelhas. Um trabalho que, naquele tempo, era visto como um trabalho, assim, sem tipo. A pessoa que ia pastorear ovelha não precisava de qualificação. Mas Deus escondeu Moisés por 40 anos na casa do Faraó. Depois Deus escondeu Moisés 40 anos no deserto. O judeu entende que se uma pessoa vive 120 anos, esse é o tempo máximo, que naquela época os judeus acreditavam que uma pessoa podia viver a partir das Escrituras, que se a pessoa vivesse 120 anos, ela teria tido a oportunidade de extrair da vida as coisas melhores da vida. E é incrível porque Moisés morreu com 120 anos de idade. Ele ficou escondido por 80 anos, 40 anos na casa do Faraó, mais 40 anos no deserto. Moisés foi surgir para o mundo quando ele tinha 80 anos de idade. E por 40 anos ele revolucionou o mundo. Você sabe que as 3 maiores religiões saíram dali: cristianismo, judaísmo e islamismo. Então, talvez você está olhando para você hoje e você se sente assim, uma pessoa escondida. Deus fez isso com a vida de Davi, escondeu ele por uma temporada, pastoreando ovelhas. Deus fez isso com a vida de Esther, escondendo ela num harém do rei. E essa menina, que era órfã, teve a oportunidade de se tornar rainha, com um papel muito importante no povo de Deus. Talvez você está olhando para a sua vida e você diz assim: nossa, Deus, não tem sinais de que Deus está fazendo algo por mim, não tem sinais de que Deus vai me recompensar por isso, por aquilo. A sua vida é um sinal poderoso de que Deus está com você. Talvez esteja acontecendo nesse momento, é isso mesmo, é que você está sendo escondido. E no momento que a gente está sendo escondido, assim, a gente acha que não tem ação de Deus, a gente acha que não tem a provisão de Deus. A vida parece que você está tomando uma água, a água não tem gosto, sacia a sede, mas não tem sabor. É como se você estivesse tomando uma água sem sabor. Parece que você olha para a vida e não tem nenhum vislumbre de crescimento, de mudança na vida. A vida parece ser sem notariedade. Mas talvez seja esse momento em que Deus está escondendo você, porque na trilha do justo faz parte um período de obscuridade da nossa vida, quando Deus nos esconde. Deus está escondendo você, está dizendo para você: calma, fica aí mais um pouquinho. Eu não edifiquei você ainda por dentro. Eu ainda não cuidei da sua vida de maneira que você agora possa aparecer para o público. Espere mais um pouco. E nesse tempo em que nós estamos escondidos, a melhor coisa que a gente faz é contar os testemunhos de Deus na nossa vida. Você lembra de Davi? Quando ele surge para enfrentar o seu maior desafio, o seu maior desafio não, mas foi a porta de entrada de notoriedade dele, quando ele enfrentou o gigante Golias. Ele olhou para o tempo em que ele estava escondido e ele diz assim: nesse tempo Deus me ajudou a matar um urso e matar um leão, e esse incircunciso não vai ser diferente. Amigo,
no trilha do justo, no caminho do justo, existe esse tempo onde Deus nos esconde. Talvez você é uma mãe e você acha que o seu esforço não está sendo valorizado, não está sendo visto em casa. Guarda, espera mais um pouquinho. Talvez você seja um homem, sim, você faz tudo no trabalho, faz tudo direitinho, faz além do que te pede. A pessoa que está do seu lado é promovida e você não. Calma, vai chegar esse momento, porque na trilha do justo nós temos temporada em que Deus nos esconde. É tempo que a gente tem que caminhar sem reconhecimento. Irmãos, caminhar sem reconhecimento nesse mundo não é fácil. E veja bem, você posta uma foto nas redes sociais, mede lá qual é o reconhecimento dela. Você tem 5 curtidas, 2 curtidas, fala assim, ninguém está me vendo. Você posta uma foto de paisagem, que às vezes é mais bonito do que eu, no caso, no pôr do sol, assim. Aí eu falei assim, nossa, ninguém se encantou com essa foto de pôr do sol, mas é o tempo em que, assim, a gente tem que caminhar pela fé, é o tempo que a gente tem que caminhar sem resultado, é o tempo que a gente tem que avançar mesmo sem, assim, sem vislumbre de que algo novo ou bom esteja acontecendo na nossa vida. E quem sabe esse é o momento da sua vida, em que você tem que caminhar por fé, sem ver o resultado do seu esforço, sem ver o resultado do seu empenho, da energia que você aplica. Mas é nesse tempo que Deus está formando dentro de você algo novo, um homem forte, uma mulher forte, alguém que sabe lidar com os problemas, alguém que sabe lidar com crítica, alguém que sabe lidar com desafios maiores. Irmão, se você querer aparecer antes da hora, você vai receber críticas que você não deveria receber. Se você quiser aparecer antes da hora, você vai ser assim, você vai receber enfrentamentos que você não precisaria experimentar naquele momento. Então, se esse é o seu caso, se na sua trilha com Deus, você nesse momento está sendo escondido, aguarde, porque Deus está preparando algo poderoso na sua vida. É o Provérbios que diz que a trilha do justo é como a luz na alvorada. Não sei quantos de vocês já viram o nascer do sol. Irmãos, a noite está lá, tudo escuro. Mas daqui a pouco é como se o sol forçasse a sua saída. O céu fica todo vermelho. E vai mudando, e daqui a pouco você vê assim no horizonte uma pequena bolinha. Mas daqui a pouco o sol está lá, né? Você nem consegue olhar para ele direito, de tão forte que é aquela luz. A vida, a trilha do justo é assim, é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. A segunda coisa que existe na trilha do justo é encontros empoderadores com Deus. Sabe, são encontros divinos que nós temos com Deus. São aqueles momentos celestiais que Deus nos dá na nossa trilha. São aqueles momentos em que nós somos marcados por Deus, nós somos regenerados por Deus, nós somos selados por Deus, o destino dele na nossa vida. É como um culto como este, em que você ouve tantas palavras como a Cat ouviu, e que você tem que fazer um esforço para guardar ela na sua vida, a fim de que em algum momento, essa palavra frutifique, essa palavra apareça, e isso aconteça na sua vida. Esses nossos cultos são encontros empoderadores de Deus com a gente, que faz a gente acreditar em coisas que por nós mesmos nós não acreditaríamos, que desperta inclinações em nós que a gente nem imaginava ter. São esses momentos de transformação. Assim, essa casa é uma casa de descoberta. Eu não gosto de ficar falando muito, você é um pecador, você é um miserável, você vai para o inferno, que o diabo te carregue porque você está fazendo isso. Eu não gosto desse tipo de discurso. Porque se o diabo pudesse nos carregar, Deus nem tinha se movido para dar o Filho dele na cruz por nós. Ele não tem essa autoridade. Mas Deus que teceu você, Ele sabe exatamente qual botãozinho apertar no painel da sua vida, a fim de que você possa, de uma hora para outra, mudar de ideia. De uma hora para outra, ter coisas dentro de você que você imaginava que não havia. Mas por causa dos encontros poderosos, transformadores, que você tem com Deus, essas coisas acontecem. Aqui no encontro como esse, livramentos estão acontecendo agora na sua vida. Instruções estão sendo aplicadas sobre você, que se você disser assim, eu tive um encontro com Deus nessa noite, um encontro sobrenatural com Deus, aqui e agora, você vai experimentar coisas novas na sua vida. Como eu disse, a presença de Deus foi a primeira a chegar nesse lugar aqui hoje. Isso aqui foi um espaço preparado por anjos,
E eu acredito muito, irmãos, que nesses últimos tempos, e nós estamos nos últimos tempos, não pense que não. Olha quantas coisas têm acontecido, somente uma pessoa assim muito fria, assim, muito fora da casinha mesmo, para não achar que a gente está nos últimos dias dos tempos, não. Mas eu acredito que nesses últimos tempos vai haver uma interação, sabe, uma revelação da parte de Deus através de anjos. Nós, povo evangélico, nos afastamos muito das atividades angelicais, porque a gente não queria ser confundido com uma outra religião. No entanto, se você pegar a Bíblia, tem tantas interações angelicais, e eu acredito muito que nesses últimos dias nós teremos experiências poderosas com anjos. Sabe, se você está num lugar assim, de repente você sentir um arrepio, por exemplo, que você é uma pessoa que sente a presença de Deus pelo campo emocional, né? E você fala assim, nossa, deve ter alguma coisa ruim aqui. Não tem nada de ruim aqui. É Deus que está ali perto de você, é um anjo do Senhor que está ali perto de você, te guardando e te protegendo. Encontro sobrenatural de Deus. Cada oração que a gente faz pode ser um encontro sobrenatural com Deus. Você está indo para o trabalho, bota aquela música no carro e você vai ali acessando o céu. Você está indo para o trabalho de ônibus, coloca lá o seu fone de ouvido, vai ouvindo um louvor e aquilo vai fazendo você acessar o céu. Essa é uma temporada onde Deus está fácil de ser encontrado, para a gente poder ter encontros transformadores. Esse é uma trilha do justo. A segunda coisa que encontramos na trilha do justo é que existe um momento de nós enfrentarmos os grandes desafios da vida. Um dos erros que nós cometemos é enfrentar os desafios periféricos, as coisas menores que estão em torno de nós. E muitas vezes nós não temos coragem de enfrentar os grandes desafios, os grandes problemas que nós temos que enfrentar. A gente fica fugindo, a gente fica adiando, mas tem problemas que eles agridem a nossa fé. Tem problemas que eles agridem a nossa família, tem problemas, desafios que agridem os nossos relacionamentos, e a gente tem que dizer assim, desafio, você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor Jesus. É tempo da gente se levantar e enfrentar os grandes desafios da nossa vida. Justo, tem que resolver alguns problemas na sua casa que estão debaixo do tapete, você nem quer conversar. Justo, você precisa resolver algumas coisas na sua vida que está travando, você sabe por que a sua vida está travando, você tem consciência, mas você fica tratando de problemas periféricos e você não enfrenta o gigante. Todas as vezes que a gente não enfrenta o gigante da nossa vida, o gigante ele fica debochando da nossa promessa, da promessa que Deus deu para a gente. Então olhe para os seus desafios hoje e diz assim, eu vou contra você em nome do Senhor Jesus. Você pode vir contra mim com lança, você pode vir contra mim com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Jesus. Muitas pessoas aqui estão caindo por causa do gigante chamado imoralidade. Você está brincando com isso? Tem gente aqui que está sofrendo com o gigante de gastar mais do que ganha. Tem gente aqui que tem o gigante da dívida, outros têm o gigante da dor. Você ficou paralisado em uma dor, seja que alguém te esqueceu, seja alguém que te abandonou, seja alguém que deixou de existir na sua vida, morreu, você está de luto eterno, você tem que sair desse ambiente de dor, esse é o seu gigante. Você tem que se posicionar hoje e dizer assim, Senhor, o tempo que o Senhor me deu para viver com meu pai, com a minha mãe, eu fiz tudo o que pude, e se você não fez, porque todas as vezes, né, a gente passa por essas fases, somos crianças, jovens, adolescentes, e quando a gente não tem maturidade, a gente fala coisas para os nossos pais que são absurdas demais. Se você não é pai ainda, um dia você vai ver como dói algumas coisas que um filho fala para um pai, para uma mãe. Se você é tipo de pessoa, peça perdão pelo que você falou e toca a vida. Avance, enfrenta esse gigante chamado dor. O gigante do descontentamento, tudo que olha na vida não está nada contente, não está nada bom, o gigante do luto contínuo. Você tem que vencer esse gigante na sua vida, você tem que vencer esse desafio na sua vida. Todos nós conhecemos a história de Ismael e de Isaac. Ismael, se assim a gente pode dizer, foi o filho fora da promessa. Deus tinha dado a promessa para Abraão, que ele seria pai de uma grande nação e tal, e ele e Sara resolvem acelerar o processo. Então nasce um filho chamado Israel fora da bênção.
Mas depois nasce um outro filho chamado Isaac, o filho da bênção. E um dia, Sara está lá vendo Isaac e Ismael conversando com Isaac, e Ismael zombando de Isaac. O filho tido fora da promessa, zombando do filho da promessa. E Sara diz assim para Abraão: eu quero que você mande esse menino embora, esse menino e a mãe dele. Eu quero que você mande embora. Enquanto você não enfrentar o seu desafio, o seu gigante, ele vai ficar ironizando as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Enquanto você não enfrentar o gigante que você precisa enfrentar, o gigante vai ficar desfazendo de você, das promessas de Deus. Ele vai ficar diminuindo a importância da promessa de Deus na sua vida. Ele vai ficar insultando você com as promessas de Deus. É uma luta que a gente sempre tem na nossa mente. Quando a gente recebe uma palavra de Deus, a gente fica igual a Cat falou assim: será que isso aqui não é golpe? Será que isso aqui está cheirando meio estranho? Olha, se fosse para Deus realizar as coisas que Ele realiza de forma tudo natural na nossa vida, não teria intervenção sobrenatural. Se fosse para realizar as coisas que você espera, que você compreende, não tinha como Ele manifestar o poder dEle na sua vida. A questão é: enfrente os seus desafios, enfrente o seu gigante, tenha coragem, tenha fé. Eu vou contra você em nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez o seu gigante seja você mesmo, sabe? Uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa difícil de aprender, uma pessoa difícil de sair do lugar, uma pessoa difícil de, sabe, abrir os olhos. Talvez o gigante seja você mesmo. E você tem que dizer para você, em nome do Senhor Jesus: eu vou mudar, eu vou me transformar, eu vou permitir que Deus transforme a minha vida. Outra coisa que acontece na trilha do justo: todo justo é um criador de relacionamentos. O justo é um pontífice. O que é um pontífice? Um criador de pontes. Esse é um pontífice. E todo justo, ele é um conectador e um conectado. O justo é essa pessoa que entende que tudo que Deus vai fazer na vida dele, vai fazer através da vida de alguém. E você precisa estar aberto para novos relacionamentos, conhecer novas pessoas. Porque novas pessoas, novos relacionamentos, eles nos ensinam novos protocolos, eles nos dão acesso novos, eles nos cobrem de maneira diferente, eles nos dão ferramenta para uma nova estação na nossa vida, ensinam um caminho novo para a gente. É muito maravilhoso sentar numa mesa que você não conhece ninguém, uma mesa nova. Eu sou celebrante de casamento, eu vou nos casamentos às vezes, eu vejo lá, né? A cerimonialista fala assim: fulano, você vai sentar naquela mesa número tal. Aí a pessoa chega lá, senta naquela mesa e tem um monte de gente desconhecida ali, não conhece ninguém naquela mesa. Assim, olha, sentar em mesas novas desperta coisas que você achava que jamais imaginaria ter dentro de você. Sentar em mesas novas, assim, é quase que um emissário. Novos relacionamentos são um emissário de Deus para a sua vida. É Deus falando assim para você: está na hora de você avançar, está na hora de você se tornar isso aqui. Quanto mais aberto você for para fazer novas amizades, ter novos relacionamentos, mais Deus vai agir na sua vida. Quanto mais fechado você for para relacionamentos, menos você vai ver de ação de Deus na sua vida. Por quê? Porque Deus trabalha através de homens. Deus trabalha através de pessoas. Tudo que Deus for fazer nesse mundo, vai fazer através de pessoas. E na trilha do justo está o fato da gente se relacionar. Porque relacionamentos são encontros poderosos na nossa vida. Quinto, a trilha do justo tem que ter uma prontidão para a mudança. Toda promessa na nossa vida existe uma mudança. Toda proposta divina para a gente passa pelo caminho na mudança. Às vezes é mudança geográfica, às vezes é uma mudança existencial, às vezes é uma mudança comportamental, às vezes é uma mudança de maneira de pensar, mental, às vezes é uma mudança emocional. Mas tudo que Deus for fazer na sua vida, Ele vai fazer através de mudanças. Se algo não mudar na sua vida, Deus não está agindo. Deus, Ele contraria a inflexibilidade. Aquela pessoa que diz assim: eu não vou mudar de trabalho, eu não vou mudar de ideia, eu não vou mudar esse jeito que eu sou. Esses comportamentos definitistas não partem de Deus. No caminho do justo, na trilha do justo, está essa questão da mudança. Deus é um Deus de mudança.
Quando você pega Jesus, tudo que ele fez para a gente, por exemplo, Deus é, no entendimento teológico, né? Jesus, ele é o Salvador. O que é o Salvador? Quer dizer que você estava perdido e agora você foi achado. Ele é o Redentor. Quer dizer que você estava numa condição e agora ele te coloca numa outra condição. Todas as coisas em torno do nome de Jesus se relacionam com a gente em termos do ambiente de mudança. Por quê? Porque a palavra de Deus para nós é mudança. A trilha do justo é uma trilha de mudanças constantes. Agora mesmo, se você permitir, Deus já está proporcionando para você uma mudança de pensamento, uma mudança de nível de fé, sabe? Agora mesmo. Eu li uma pesquisa que nos Estados Unidos, os caras, eles moram numa casa por 1 ano e 7 meses. Mas como assim, moram na casa? Se a casa é alugada, eles mudam. A cada 1 ano e 7 meses, o americano está mudando de casa. Por que o americano faz isso? Porque o americano, ele tem um entendimento que quando você muda, a atmosfera muda. Quando você muda, você ganha novos ares. Quando você muda, você ganha novas oportunidades. Se você é uma pessoa que já tem a sua casa, ok, eu não vou ficar mudando da minha casa, é verdade, mas pinta a casa, pinta uma parede da sua casa de uma cor. Pensa numa cor maluca assim, pinta lá. Às vezes a gente fica olhando para as mulheres, né? A que tem cabelo preto quer pintar de loiro, a que tem um loiro quer pintar de preto. Tá bom, continua fazendo isso, minha filha. Vai apresentando alguma mudança aí. Eu não vou falar para os homens fazerem isso, porque é complicado, né? Mas o homem, porque tem uma moda hoje que é pintar o cabelo branco, né? Mais ou menos assim, né? Se você é dono da sua própria casa, muda os móveis de lugar, pinta uma parede de uma cor. Agora, se você mora de aluguel, você está pagando para morar, meu filho, a cada 2 anos muda de apartamento, muda de casa, muda de ares. Às vezes é muito bom mudar de vizinhos. Às vezes é tudo que você está precisando. 20 anos morando na mesma casa de aluguel. Mudou nada. 10 anos morando no mesmo apartamento. Não mudou nada. Na trilha do justo existe a mudança. Eu quero a novidade de Deus na minha vida. Mais alguém aqui quer a novidade de Deus na sua vida? Então você vai ter que passar por mudanças. Eu quero encarar projetos novos, projetos audaciosos. Eu quero sentar em mesas em que as pessoas me ativam, mesas em que as pessoas me façam pensar, melhorar. Eu quero conhecer gente nova, eu quero respirar ar novo, eu quero sentar com pessoas que eu nunca... Eu tenho saudade daquilo que ainda não vivi. Eu espero que você também tenha. Assim é a trilha do justo. Na trilha do justo, fazer parte de tudo que Deus está fazendo neste momento agora no mundo. Eu aprendi isso com o pessoal da CN. Falo assim, tudo Deus que o Senhor for fazer neste mundo, não faça sem mim. Isso é uma canção que o bispo J.B. Carvalho escreveu e toca por aí o tempo todo. É esse nosso desejo de querer estar entre os profetas. É esse desejo de a gente estar envolvido com aquilo que Deus está colocando à mão, aquilo que Deus está abençoando, naquilo que Deus está favorecendo. Nesse momento está acontecendo coisas incríveis. E eu quero fazer parte disso que Deus está fazendo no mundo. Você precisa se juntar ao que Deus está fazendo no mundo. Você precisa desejar fazer parte daquilo que Deus está implementando no mundo agora. Nós precisamos desejar estar ligado naquilo que Deus está fazendo. Precisamos desejar o que Deus está desejando. Precisamos estar envolvidos naquilo que Deus está envolvido. É como seguir a nuvem. Ela se levanta, muda de lugar, você segue. Se conectar no fluxo. Andar debaixo da nuvem. Estar debaixo da novidade que Deus está fazendo nesse mundo todos os dias. Eu quero participar do milagre de Deus, das aventuras novas que Deus está implementando nesse mundo. Esse é o caminho do justo. Está fazendo aquilo que Deus está fazendo. Mas veja só, trilhar o caminho do justo não é um negócio fácil, porque a palavra de Deus diz que todos os que querem viver piedosamente, de maneira justa, vai ser perseguido. Então, por exemplo, você está nesse grupo de WhatsApp aí do pessoal da empresa, né? Aí o pessoal posta um vídeo indecente aí, e você não está falando nada, quer dizer, você está dizendo, mandando um sinal de que você está concordando com isso. Agora, se alguém postar um vídeo indecente no seu grupo, você fala assim, pessoal, esse grupo aqui não é para isso não, viu?
Se a minha esposa pegar isso aqui, vai dar uma briga em casa. Eu não estou aqui para isso, não. Aí o que vai acontecer? O pessoal vai começar a chamar você de santarrão. Agora você quer ser santinho, melhor que a gente? Irmão, viver uma vida piedosa nesse mundo tem perseguição. Não pense você que, eu sou um justo, estou na trilha do justo, e todo mundo vai celebrar. Não vai, amigos. A treva vai bater em você. Mas não tem problema. É como você, assim, irmãos, é o seguinte, a gente está vivendo na era da inteligência artificial. Tudo que você posta nas redes sociais, dependendo do engajamento das pessoas, a inteligência artificial ela leva para mais gente, certo? E eu fico olhando as publicações da nossa igreja, os cultos, 5 curtidas, 10 curtidas. Você imagina se todos nós que estamos aqui hoje, fossem lá no YouTube, na página do nosso YouTube, e curtisse o culto do hoje. Amanhã o YouTube ia espalhar para a região. Agora sim, se você fizer isso, talvez você vai ser perseguido. Por quê? Fala assim, pastorzinho, agora você começou a postar só coisa de igreja na sua página? Filho, é melhor você ser chamado de pastor do que ser chamado de ladrão. Terreno perigoso esse, mas é verdade. É melhor você ser chamado de santo do que ser chamado indecente. Vai lá, amigo. Viver de forma justa nesse mundo. Nós vamos ter perseguição, mas isso não é um problema para a gente. É melhor você escolher o caminho da honra, o caminho daquilo que é certo, o caminho daquilo que é justo, porque assim Deus vai produzir coisas novas na sua vida. Sabe? Se portar com o caráter de Cristo, assim, lidar, corresponder àquilo que Deus está ensinando para você, o comportamento, né? É isso. Deus está aguardando você a se posicionar. E não tem problema que te chamam de crentinho. Não tem problema que digam assim para você, ei, você é louco, rapaz, está indo lá dando dinheiro para o pastor? Não tem problema, amigo. Não tem problema. O justo vai ser perseguido. Estou terminando. Na trilha do justo, está sempre o cuidado para não abusar de ninguém. É muito interessante isso, porque uma vez Davi estava perto de Belém, e quando Davi era jovem, ele pastoreou os rebanhos ali em Belém. E ele tomou água das fontes que tinha ali em Belém. Acontece que nesse momento aqui, Belém estava sitiado pelos filisteus. E uma vez Davi disse assim, o seu soldado estava do lado, falou assim, nossa, que vontade de tomar água lá das fontes de Belém. Os caras ouviram aquilo, eles eram os valentes de Davi. Quando Davi foi dormir, os valentes correram, passaram pelo meio do inimigo, foi até a fonte, pegou a água, trouxe para Davi. No outro dia de manhã, quando Davi acorda, os valentes vão lá e falam assim, Davi, nós ouvimos ontem que você queria tomar uma água dessa fonte, e nós fomos lá, nós atravessamos a fileira dos inimigos e trouxemos água aqui. Você deve se lembrar dessa história. O que Davi fez? Davi não foi lá, dá aqui essa água que eu vou tomar. Ele falou assim, meu Deus, o que vocês fizeram? Eu não sou digno de tomar essa água. Ai de mim se vocês tivessem morrido. Vocês poderiam ter derramado o sangue de vocês só por minha causa. Então o texto vai dizer que Davi pegou a botija de água e derramou no chão aquela água. Porque ele disse assim, eu não quero ter esse peso nas minhas costas, porque por causa do desejo de tomar água, você perdeu a sua vida. Davi era um cara muito honrado. Ele não abusava de ninguém, inclusive dos seus perseguidores. Ele sempre elogiou, por exemplo, tem um homem que foi foi um general de Saul, Abner é o nome dele, e quando Saul morreu, virou aquela briga toda, mas Abner foi lá fazer um tempo de paz com Davi. Davi falou assim, ok, está tudo bem com a gente, não tem mais nenhum problema, vamos viver bem. Acontece que quando Abner sai da presença de Davi, o outro general de Davi, chamado Joabe, vai lá e mata Abner. E Davi então recebe aquela notícia e diz assim para Joabe, Joabe, por que você fez isso? A espada nunca vai sair da sua família. E de fato, você vai ler a Bíblia que a família de Joabe, todos eles morreram a fio de espada. Cuidado para você não deixar de honrar as pessoas que te servem no cotidiano. Cuidado para você não abusar das pessoas. Se você não honrar as pessoas, você vai ocupar esse lugar de abusador. E Deus é o Deus do abusado.
Deus é o Deus daquele que foi traído. Deus é o Deus daquele que não é lembrado. Deus é o Deus daquele que foi desonrado em público. Deus é o Deus daquele que foi traído. Deus é o Deus dos pequenos. E se você se colocar nesse lugar de abusador, de usurpador, de traidor, de desonra, você vai ter problema com o próprio Deus. O texto aqui diz que não é assim o caminho dos ímpios. O caminho dos ímpios é de densa trevas. Eles tropeçam e nem sabem em que tropeçaram. Quando você nega a honra para alguém, a honra que é devida para alguém, você se torna um abusador daquela pessoa. Quando você nega o reconhecimento devido daquela pessoa, você se torna um abusador. Quando você, assim, acha que não fez mais do que obrigação, você está abusando, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado, porque no caminho do justo, nós não podemos ser encontrados nesse lugar de abusador. Acho que já expliquei para você, mas quero explicar de novo. A palavra obrigado, né? Sabe o que significa a palavra obrigado? A palavra obrigado significa: eu estou obrigado a fazer por você mais do que você fez por mim. Eu estou amarrado a esse compromisso de fazer por você muito mais do que você fez por mim. Então, a hora que você for reconhecer as pessoas que estão em torno de você, você pode dizer obrigado. Você está dizendo para a pessoa que você vai fazer mais do que ela fez por você. E se você é essa pessoa que não consegue fazer mais do que a outra fez por você, você vai dizer, eu sou grato. Quando você diz gratidão, quando você diz eu sou grato, você está dizendo, olha, isso que você fez por mim, eu não tenho como te recompensar, não sei entregar a minha gratidão. O justo sempre reconhece o que é feito por ele e se esforça para recompensar as pessoas que serve, que o abençoa, que o ajuda, que está do seu lado. A trilha do justo é uma vida de malabarismo. Irmãos, é o seguinte, às vezes a gente quer só... Não é que a gente quer, né? Todos nós trabalhamos para ter um ambiente de tranquilidade na nossa vida, mas entenda que a nossa vida é malabarismo. Você está rodando um pratinho aqui da sua vida, daqui a pouco você tem que correr o outro, daqui a pouco, sabe? Você está cuidando da família, daqui a pouco você tem que cuidar do trabalho, daqui a pouco você tem que cuidar da sua vida espiritual. E é assim, a nossa vida, a trilha do justo é uma vida de malabarismo. Então, você quer fluir tudo bem? Não, vai lá, faz tudo funcionar na sua vida. Ou pega aquelas bolinhas, começa a jogar para cima, não tem que tomar cuidado para uma bolinha não cair? E quando cai a bolinha, se for uma bolinha de vidro, vai quebrar. E tem coisas na nossa vida que é de vidro, por exemplo, família de vidro. Família, se a bolinha da família cair, é difícil para a gente reconstruir. Se a confiança da sua esposa, do seu esposo cair, é difícil você conquistar. Entenda que na vida do justo, a gente vai ter que viver como se fosse um malabarista. Mas tem coisas que a gente tem que prestar atenção, porque se cair e quebrar, vai ser mais difícil para a gente consertar. Na trilha do justo, é necessário reconhecer, recompensar e celebrar a grandeza das pessoas. Davi é esse cara que sempre fez isso. Quando Saul morreu, um cara quis se passar que tinha sido ele que matou Saul. Então ele pegou, foi lá na frente de Davi e falou assim, Davi, teu inimigo Saul morreu hoje por minhas mãos. A Bíblia diz que Davi pegou a faca, lá, o facão, e cortou o cara no meio. Depois descobriu que não tinha sido ele que tinha matado Saul. Mas assim, Davi chorou pela vida de Saul. Um perseguidor da vida de Saul. Todo aquele que arruma desculpa para ofuscar a grandeza dos outros, está interrompendo o seu próprio crescimento, a sua própria luz, o seu próprio crescimento. Não arrume desculpa para a prosperidade dos outros. Não arrume desculpa para a inteligência dos outros. Não arrume desculpa pela unção que as pessoas carregam em torno de você. Não arrume desculpa por causa da qualidade que alguém tenha. Celebre, reconheça, celebre e honre, porque assim você se torna uma pessoa habilitada para receber mais de Deus. Na trilha do justo, nós precisamos reconhecer, recompensar e celebrar a grandeza do que está acontecendo na vida das outras pessoas. E para terminar, a trilha do justo é assumir os desafios que Deus coloca na sua frente. O justo não foge de nenhum desafio.
O justo não foge de nenhuma responsabilidade. Então, talvez esteja na hora de você bater no peito e falar assim: essa responsabilidade é minha, deixa comigo. Esse desafio pode deixar comigo. Mais uma vez eu lanço mão da história de Davi, estou terminando. A Bíblia diz que Davi governava sobre Judá e Benjamim, 2 tribos que era mamão com açúcar para ele governar. Todo mundo amava ele, todo mundo achava a palavra dele muito interessante, ele dava uma ideia, todo mundo dizia: vamos fazer, Davi. Davi falava assim: agora nós vamos fazer isso, vamos fazer, Davi. Quando Saul morre, a Bíblia vai dizer que os anciãos procuraram Davi e falaram assim para Davi: Davi, até quando você vai ficar fugindo daquilo que Deus designou para você fazer? E os anciãos estavam dizendo que Davi tinha que assumir as outras 10 tribos, e eram tribos que ainda há pouco estavam brigando com ele, lutando contra ele. E Davi bate no peito e diz assim: pode deixar, a partir de hoje eu sou rei sobre as 12 tribos de Israel. Na trilha do justo existe esse ambiente para a gente assumir os desafios que Deus coloca diante de você. Não fuja, não tenha medo, não se desespere. Uma coisa que você precisa ter com novos desafios é um coração de aprendiz. Aprenda, anote, revise suas anotações, busque conselho, busque conhecimento, faça perguntas inteligentes. Algumas coisas precisam acontecer na sua vida e não estão acontecendo porque você não está fazendo a pergunta certa. Quanto mais conhecimento você tiver, mais habilidoso você vai ser para poder fazer as perguntas certas para a sua vida. As perguntas certas, elas são portais na nossa vida, nos abre grande oportunidade. Talvez você está aí brigando em casa e você está dizendo: não aguento mais isso, eu não suporto mais essa vida, eu não sei o que fiz para poder merecer isso. Perguntas erradas. A pergunta que você tem que fazer é: Deus, como é que eu faço para eu conectar o meu coração com a minha esposa novamente? Está brigando lá com o filho? Talvez você tenha que perguntar: Deus, o que eu não estou entregando para esse filho que eu precisaria entregar para ele ter um coração mais dócil? Você está assim: Deus, onde eu posso melhorar? O que eu posso mudar? Sabedoria. A sabedoria não está nas coisas que você fala, a sabedoria está nas perguntas que você faz. Que Deus abençoe o seu coração. Entenda que na trilha do justo a gente tem que percorrer esses caminhos. Tem outras coisas aqui, mas não vai dar tempo para falar sobre isso. As perguntas certas, elas liberam insights, elas, assim, reformulam seu entendimento mental, elas criam novos mundos dentro de você. As perguntas certas, elas geram grandes oportunidades na sua vida. Pare de falar. Faça perguntas inteligentes para a vida, para Deus. Faça perguntas inteligentes para você mesmo. Para você mesmo. Que Deus proporcione na sua vida descanso, crescimento. Que Deus crie dentro de você um desejo de avançar cada vez mais. Que Deus desperte em você o desejo de se tornar uma pessoa cada vez mais justa. Tem tantos textos que revelam para a gente como é que Deus trata o justo. E você é essa pessoa justificada por Deus. Você tem tudo para viver essas grandes promessas da parte de Deus. Fique em pé, quero orar por você. Obrigado por tua boa palavra nessa noite, Deus. Ela veio de encontro ao meu coração. Senhor, abençoe a vida de cada pessoa que está aqui, sua família, suas mãos, seu trabalho. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida hoje e sempre. Amém.